Estamos dando início a mais uma de nossas pré-aulas, aonde nós vamos estar abordando a 11ª lição, que tem como tema a organização de uma igreja local. Nós vamos estar, nesse momento, iniciando o 4º e último bloco deste trimestre, aonde nós temos como base o capítulo de número 1 da epístola que Paulo escreve a Tito. O texto áureo da nossa lição diz bem assim: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda resta, e que de cidade em cidade estabelecesse presbítero, como te mandei. Tito, capítulo 1, versículo de número 5. A carta de Paulo a Tito, ela tem alguns particulares. Esta carta, meus amados, ela foi escrita logo após Paulo deixar a prisão em Roma. Paulo escreve esta carta porque Paulo estava preocupado em relação àquela igreja a qual ele tinha deixado, a qual ele tinha estabelecido, aonde ele tinha fundado. Qual era essa igreja? Esta igreja se localizava em uma ilha chamada Creta. E essa igreja, ela tinha como responsável um de seus grandes amigos, o jovem Tito, aonde Paulo, ele tinha uma grande preocupação com aquela igreja. Nós percebemos que Paulo, quando ele escreveu esta carta, ele escreveu paralelamente à primeira carta que ele escreveu a Timóteo. Existem alguns particulares dentro da carta de Tito. Tito, a gente podemos dizer que seria um resumo das cartas que Paulo escreve a Timóteo. Tanto a primeira como a segunda carta, Paulo, ele agora deixa algumas instruções para nós. Existe 113 versículos das duas cartas que Paulo escreveu a Timóteo. E quando Paulo escreve a Tito, Paulo escreve 3 capítulos, ou por que não dizer 46 versículos. Seria praticamente um resumo daquilo que Paulo tinha orientado a Timóteo. Nós podemos já pegar como lição para nós o porquê, leve isso para a sua classe, porque Paulo escreveu um resumo somente para Tito, e para Timóteo ele ocupou 2 cartas. Primeiro, Timóteo, ele foi um pastor novo. Timóteo, ele foi um pastor pouco experimentado. Todavia, Tito, ele tinha uma experiência maior a comparar-se com Timóteo. Tito, ele tinha uma experiência mais vasta em relação ao ministério. Nós podemos observar também que Tito, ele era mais maduro do que Timóteo. Ele tinha uma experiência maior. Timóteo, ele foi pastor da igreja de Éfeso. Tito, da igreja que estava em Creta, na ilha de Creta. A primeira lição que nós podemos perceber são 2 igrejas diferentes, 2 lugares diferentes, porém problemas iguais, problemas semelhantes. A primeira lição que você leva para a sua classe é que as igrejas sempre existirão problemas. Aqui, meus irmãos, quando Paulo ele escreve esta carta para Tito, Paulo estava querendo que Tito colocasse aquela igreja em ordem, organizasse aquela igreja.
Por isso que ele dá esta ordem para este jovem pastor: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam, e que de cidade em cidade estabelecesse presbítero. Na lição passada, em uma das nossas lições anteriores, nós aprendemos que presbítero era uma função equivalente ao pastor e a bispo. Então, quando a Bíblia fala de presbítero, está falando de pastor e também está falando de bispo. Nós aprendemos que o bispo, ou pastor, ou presbítero, era um líder daquelas igrejas. Então, Paulo precisava que alguém viesse liderar aquela igreja, organizar aquela igreja e deixasse aquela igreja em uma organização de forma que viesse a agradar Deus naquele local. Tito, irmãos, ele era grego, ele tinha nacionalidade grega. Todavia, ele foi convertido ao cristianismo em uma das viagens missionárias de Paulo. Tito, ele se converteu, e Paulo, ele foi se familiarizando com Tito, de forma que Tito se tornou um amigo particular de Paulo. Tito, ele foi um amigo particular, aonde Paulo teve em Tito uma grande confiança, ao ponto de chamar Tito de verdadeiro filho, de meu filho amado, de meu filho querido. Então, meus irmãos, nós aprendemos uma outra lição aqui, que Paulo, ele era missionário. Paulo, ele era também um homem chamado por Deus, mas também ele privava de ser um grande administrador. Paulo, ele tinha também isso no seu currículo, de ser um grande administrador. O primeiro ponto, nós aprendemos, nós vamos neste momento estar falando acerca de a epístola enviada a Tito. O intento desta epístola, qual foi o interesse? Qual foi o objetivo? Qual era o principal intenção de Paulo ao enviar esta carta a Tito? A primeira intenção, que ele estabelecesse obreiros, que ele estabelecesse presbíteros para estar organizando esta igreja. Irmãos, nós aprendemos também nesta carta que estes obreiros, eles tinham qualificações. Não deveria ser obreiros de qualquer forma, não. O objetivo de Paulo era que Tito viesse a estabelecer presbítero esse que viesse a estar organizando. E as características, tinha que ser pelo menos 16 características que esses obreiros viessem a ter. A primeira característica que estes obreiros, ou estes presbíteros, ou estes pastores tinha que ter tinha que ser homens irrepreensíveis. Nós já abordamos em uma das nossas lições anteriores que irrepreensível não quer dizer homens perfeitos. Não, perfeito só Jesus. Mas teria que ser homens irrepreensíveis. Irmãos, como nós estamos precisando dessas qualidades nos pastores da atualidade. Com respeito a muitos pastores que são verdadeiramente homens de Deus, homens qualificados, chamados por Deus, mas Paulo disse que estes obreiros, que estes pastores tinham que ser homens irrepreensíveis, alguém com a conduta ilibada, alguém que não viesse a ser repreendido. Então, tinha que ser homens aprovados e não
reprovados. Então, primeira característica do obreiro, ou do pastor, ou do presbítero, que Tito ia colocar ali naquela igreja, naquelas igrejas, naquela ilha de Creta, seria homens irrepreensíveis. A segunda característica, tinha que ser marido de uma só mulher. A primeira lição que nós aprendemos com esta qualificação é que se são marido de uma mulher, não existe pastoras. Embora algumas igrejas por aí aceitem a igreja ser administrada por pastoras, mas isso foge aos princípios bíblicos, porque Paulo disse que deveria ser marido de uma mulher. Se é marido de uma mulher, logo não é uma outra mulher, então deveria ser um homem. Líder da igreja deveria ser um homem. Então, este homem, ele deveria ser marido de uma mulher. Por que Paulo disse isso? Porque naquela época, irmãos, era muito comum a poligamia. Homens casar com mais de uma mulher. Então, Paulo estava reprovando esta atitude daqueles homens. Então, o pastor, o líder, deveria ser casado com uma mulher, com uma só mulher. A terceira característica, ele tinha que ter filhos crentes. A palavra crentes aqui quer dizer que deveria ser filhos submissos, filhos que viessem a respeitar os seus pais, pais esses que tivessem na liderança da igreja. Mas, irmão Renato, como você me explica pastores que têm filhos não crentes? Irmãos, nós aprendemos que o pastor, ele deve ser um homem que merece o respeito dos seus filhos. Mas nem todo o ensinamento dado pelo pastor aos seus filhos, eles acatam. Todavia, eles optam por seguir o caminho que eles acham mais aprovados por ele. Então, nós vemos também que o pastor, ele não deve ter os filhos como Eli tinha, filhos de Belial, que não respeitava o ministério do teu pai. O filho pródigo não respeitou o teu pai, seguiu o rumo que ele queria, o rumo que ele achava mais certo. Então, filhos crentes, todavia, ele deve ser um filho que respeita o seu pai. Respeita a posição de seu pai como pastor, ou seja, dentro da casa, dentro do teto, aonde que está aquele homem que é chamado por Deus, constituído como pastor, o filho deve respeitar. É isso que este texto está nos explicando também. A quarta característica, ele deve ser como despenseiro da casa de Deus, ou seja, ele deve ser como despenseiro, ou seja, este pastor, ou este líder, ou este presbítero, ele deve ser como despenseiro da casa do Senhor, ou seja, ele tem que saber administrar aquilo que Deus lhe confiou para administrar dentro de uma igreja. Não tendo como alguém acusar os seus gestos, os seus atos, as suas atitudes, ou seja, a sua conduta deve ser uma conduta irrepreensível, de forma que os membros venham a olhar e não venham reprovar as suas atitudes, porque tudo aquilo que ele está administrando para Deus, administrando para o Senhor. Os seus gastos, todas as suas dispensas que Deus lhe confiou são para Deus. A quinta característica, não ser soberbo. Irmãos, pastor não pode ser soberbo, não pode ser orgulhoso, não pode ter dentro dele o orgulho, não pode carregar dentro do coração. Jesus reprovou esta atitude. A sexta qualidade de um pastor seria não iracundo, ou seja, ser manso.
As ovelhas têm que ter no pastor segurança, tem que ter no pastor a mansidão, tem que ter no pastor o alívio para estar lançando sobre ele as suas atitudes. Ter nesta liderança alguém que ele possa confiar, alguém que ele possa abrir o teu coração e expressar o seu sentimento, e após receber do seu pastor uma palavra, ter certeza que Deus está na vida daquele pastor. A sétima característica, ou sétima qualificação: não cobiçoso de torpe ganância. Ou seja, o pastor ou líder de uma igreja, ele não pode ter interesses materiais, ou seja, trabalhar para estar recebendo coisas financeiras em troca. Não, a recompensa vem de Deus. O pago vem de Deus, embora o próprio Paulo ensinou que digno é o obreiro do seu salário. Ele recebe para trabalhar, mas ele não pode fazer aquilo, fazer do ministério um trabalho, fazer do seu ministério uma forma de ganhar a sua vida fácil. Ele não pode ser de torpe ganância. A oitava característica: ele deve ser hospitaleiro, saber recepcionar os crentes, os visitantes da igreja, saber recepcionar as pessoas que buscam auxílio, que buscam a palavra de conforto na igreja. Então ele deve ser hospitaleiro. O líder, o bispo, o pastor, ele deve ser também moderado. O que é moderado? Ele deve ter equilíbrio, tanto psicológico como emocional, para lidar com os problemas que existem na igreja. Por isso que Paulo está dizendo aqui que esse presbítero, ele deveria ser moderado. Quantos pastores, irmãos, por aí, que em vez de resolver um problema, quando o crente leva até ele acaba criando um outro problema, porque ele não tem equilíbrio para tomar decisões difíceis. Então aqui Paulo está nos ensinando que ele tem que ter equilíbrio, ele tem que ser moderado. O bispo também, ou o pastor, ele deve ser também amigo do bem. Ele deve ser também uma pessoa justa. O que é justo? Aqui, irmãos, aqui há uma grande lição para nós. O líder da igreja, ele deve ser uma pessoa justa, ou seja, não ter dois pesos e duas medidas. A mesma medida que ele mede o irmãozinho pobrezinho, ele deve medir aquele irmão que tem um bom emprego, que tem um bom salário, que anda de carro do ano, que é talvez dono de uma empresa multinacional, que tem influências na igreja. Então, ele tem que ser uma pessoa justa, ele tem que ser uma pessoa que tenha chamada de Deus em sua vida. A 12ª característica: ele não deve ser espancador. O espancador aqui é inadmissível um pastor que espanca a tua esposa, que espanca o teu filho, que espanca os seus entes queridos em volta dele. Mas se por acaso isso existir, Lei Maria da Penha nele. Mas, irmãos, o pastor, ele não pode ser espancador, não só fisicamente, mas tem aqueles que espancam com palavras, espanca com olhar. Só de olhar ele já está espancando as pessoas, ele já está reprovando a atitude das pessoas. Ele não pode ser espancador. As ovelhas têm que ver no pastor aconchego, tem que ver no pastor confiança, tem que ver no pastor um auxiliador da sua vida espiritual, tem que ver Deus em sua vida. O segundo ponto da nossa lição diz bem assim, que o pastor precisa proteger o rebanho de Deus.
Ele tem que proteger o rebanho de Deus. É por isso, irmãos, que ele tem que ter todas essas características que eu falei. O pastor, ele foi chamado por Deus para proteger as ovelhas do Senhor, para proteger aquelas ovelhas que Deus lhe confiou. Igreja do Senhor, ela tem pessoas de tudo quanto é tipo. Existem pessoas na igreja ex-prostituta, existe ex-drogado, existe ex-homossexuais. Então a igreja, irmãos, é lugar aonde vai existir problemas mesmo, aonde vai existir vários problemas. Então o pastor, ele tem que tomar muito cuidado nas suas decisões. Ele tem que tomar muito cuidado nas suas decisões. Por esse motivo, ele tem que ser uma pessoa que seja chamado por Deus, porque ele foi chamado para proteger o rebanho do Senhor. Paulo, ele diz para Tito bem assim, que naquela igreja existia falsos mestres, que Paulo qualificou como faladores, contradizentes, homens amantes de si mesmo. Paulo, ele recomendou a Tito tomar cuidado com esses tais. Ou seja, deveria ter esses homens a boca tampada. Não poderia ter oportunidade para falar, porque a fala deles poderia causar uma grande destruição dentro do rebanho do Senhor. Quando Paulo, ele disse isso para Tito, ele disse também, bem assim lá no versículo de número 10, 11 e 12, porque há muitos desordenados, faladores, vão e enganadores, principalmente os da circuncisão, aqueles que ainda estavam presos ao judaísmo, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam a casa inteira. Quando Paulo usa esse termo casa inteira, é porque muitas das igrejas ainda estavam localizadas em algumas casas. Os cultos eram feitos nas casas. Então, ensinando o que não convém, porque por top ganância. Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventre preguiçosos. Quem era este próprio profeta que Paulo disse aqui? Existia, irmãos, lá em Creta, um poeta chamado Epimenides. Esse homem, ele era um poeta, e ele citava em suas citações este termo, que os cretenses eram de ventre preguiçosos, eram pessoas complicadas, contradizentes. Então ele usava esse termo. E quando Paulo disse bem assim que um profeta tinha citado esse, não era que Paulo estava citando e dizendo que aqueles irmãos eram com essas características, não. Paulo estava dizendo que um profeta tinha falado desta forma, ou seja, os cretenses consideravam aquele poeta como se fosse um profeta. Então, se aquele próprio profeta estava dizendo isso dos cretenses, o que lhe diria Paulo? Então, foi isso, este ensinamento bíblico que Paulo disse quando ele se referiu a um profeta. O terceiro e último ponto dessa lição: a percepção da pureza para os puros e para os impuros. Irmãos, todos aqueles que são impuros, as coisas são impuras mesmo. Os pensamentos deles são negativos. Eles olham as coisas com um olhar maligno. E Paulo reprovou essa atitude, disse que lá em Creta, lá naquela ilha de Creta, tinha falsos mestres que tinha esta percepção.
As coisas são puras para os que são puros, para aqueles que são libertos, para aqueles que são verdadeiramente nascidos de novo. Mas aqueles que são impuros, eles têm os pensamentos negativos. Eles olham as coisas com um olhar negativo, com um olhar reprovável. E Paulo condenou. Os tais ainda diziam que era crente. Nós vemos aqui no tópico de número 3, que eles diziam que conheciam a Deus, mas eles eram reprovados com as suas atitudes. Quantos e quantas pessoas pregam o Evangelho, diz que são salvos na pessoa de Deus, mas as suas atitudes são reprováveis. Compra e não paga, mente de quando em quando, dá cheque sem fundo e outras coisas mais. O mundo está aí para nos observar, para nos avaliar. Como vai ser o meu modo de agir? Como vai ser o meu modo de andar? Qual vai ser a minha atitude lá no meu emprego? Qual vai ser a sua atitude? Leva isso para a sua classe, para os seus alunos. Como eles estão agindo diante dos seus amigos de escola? Como eles estão agindo diante dos seus colegas de trabalho? Eles estão provando que têm a vida transformada ou estão sendo reprovados com as suas atitudes? Mas que Deus em Cristo possa abençoar cada um de nós. E que você que leu esta lição e que vai participar da escola bíblica dominical, ou por algum motivo de trabalho, de enfermidade, não vai poder participar da escola bíblica nesse domingo, possa estar tirando lições desta passagem bíblica que Paulo deixou para nós. Que Deus em Cristo possa lhe abençoar. E eu concluo esta lição neste momento dizendo que Paulo escreveu esta carta com a finalidade de organizar aquela igreja, porque a igreja do Senhor, ela é a casa de Deus, ela é coluna e firmeza da verdade. Deus, ele está lá na eternidade olhando para nós e esperando de nós uma igreja organizada, uma igreja viva, uma igreja ornamentada, santa e imaculada, aguardando assim o arrebatamento da igreja para a honra e glória do Senhor. Que Deus em Cristo vos abençoe, em nome de Jesus.